longo, mas é longo, tá? É longo. Que é a história que não deve ser contada. Ou seja, então eu não vou ler. Não pode ser contada, então já era, eu não vou ler. Não, brincadeira. Vamos ver aqui que história é essa que não deve ser contada, mas que a gente vai contar e será devo ficar preocupada, ter medo? Não. Vamos ver do que se trata então. É uma moça, eu acho, que nos conta esse relato. Ana, gostaria de tranquilizar. Não é conta o relato, já me escreveram. Eu sei, mas é que já ficou tão assim, né? Que agora é assim que a gente fala, né? É porque relato, a pessoa já relata. A pessoa que relata essa história, o correto seria isso, né? A pessoa que envia este relato, não contar relato é tipo redundância. Mas eu já falo assim há muito tempo, então já fica assim. Vamos lá. Ana gostaria de tranquilizá-la de que todos os nomes contidos neste relato foram devidamente trocados. Beleza. Boa noite, Ana. Primeiramente, gostaria de agradecer por ler mais uma das 1001 histórias da minha família. Confesso que nem eu esperava ter tantas. Mas como te falei há algum tempo atrás, depois do canal de vocês, comecei a indagar, comentar sobre, futucar mesmo e pesquisar sobre alguns boatos, sobre coisas sobrenaturais que sempre eram mencionadas quando todos se reuniam em algum evento familiar. Mas que, ou por estratégia mesmo, ou por descaso, ficava sempre em segundo plano e era esquecido em meio a todo aquele alvoroço e festival da parentada se revendo e pondo as fofocas e as risadas em dia. Pois bem, nessa Semana Santa que passou, como de costume, viajamos todos para o interior de uma pequenina cidade no estado da Paraíba. Um lugar afastado, ainda pouco habitado, e a casa onde ficaríamos nem era na cidade propriamente dita, mas sim um pouco mais afastada, no interiorzão mesmo. É nesse lugar onde mora toda a família da minha avó, uma senhorinha de 88 anos, extremamente lúcida e ativa, que religiosamente todas as sextas-feiras santas, anualmente, tinha que ir almoçar com seus entes queridos que permaneciam morando no mesmo lugar onde ela nascera. Imagine você, Ana, que com essa idade toda, a minha vozinha não deixa ninguém tocar em seu fogão. Ela que prepara o almoço, a janta, lanches, só não faz mais prepara o almoço, a janta, lanches, só não faz mais o pesado da limpeza da casa. E isso as minhas primas providenciam. Mas no fogão dela, esse ninguém toca. A intenção dessa viagem era um grande almoço que aconteceria na Sexta-feira Santa, como falei há pouco, e reuniria todos da família que por algum motivo moravam fora. E assim se fez. Estava todo mundo lá, acho que tinha parente até do Japão ali. Sinceramente, não sei como aquela montoeira de gente iria se ajeitar para desenrolar um canto para dormir. Mas essa era a menor das preocupações. Bom mesmo era a farra, as risadas, rever gente que a gente nem conhecia, mas fingia lembrar. Essas coisas. Chegamos todos na quinta-feira e no decorrer do dia aproveitamos para visitar todo o Cariri, andar pelas ruas ainda de chão batido, rever os lajedos, pedras enormes fincadas no chão. A secura e o silêncio daquele lugar toma conta da gente. Perdão. Aproveitamos para vasculhar tudo por ali. É assim que chamamos o nosso sertão, Cariri. Ela, será que a blusa que há muito ficou guardada no guarda-roupa? Cariri é tipo um sítio, só que sem o verde das matas. Tudo é muito seco, árido e bege, mas para mim tem uma beleza inigualável. Me encanta todo aquele deserto exuberante, não ver carros passando de um lado para o outro, o silêncio do ambiente, até o vento é diferente. Mais forte, sei lá. Ar puro mesmo em meio ao deserto. Parece até que estou no Texas, embora nunca tenha ido lá. A noite chegou e com ela meu Cariri ficou mais lindo ainda.
Gostaria de poder fazer com que todos os assombrados que escutam esse relato vissem com seus próprios olhos o quão lindo é. Uma noite de estrelas sem a iluminação artificial da cidade atrapalhando a exuberância dessas estrelas e da lua. É de chorar, de tão lindo que é. Tudo é um breu, e quando você olha para cima, um tecido reluzente de pequeninos pontos brilhantes tomam conta de tudo. Parece até que te engole junto e você fica tonta de tanto que olha para cima. E lá no canto desse véu está ela, a lua, majestosa, imponente, brilhante ao extremo, iluminando o gado que cochila em pé, a estradinha de terra batida, os galhos secos das árvores do caminho que levam até a porteira de entrada para o sítio. Eu nunca vou me acostumar com essa visão, é magnífica! Pois bem, em meio a toda aquela escuridão, já que eu e meus primos e primas e meu tio, que é tipo aquele adulto que é mais jovem que nós todos juntos, resolvemos improvisar um luau. Providenciamos as madeiras, os banquinhos e na frente do terreiro da casa mesmo, que é gigante, acendemos as labaredas e ficamos ali olhando o fogo consumir a lenha, sentados, um olhando para a cara do outro, eu ainda embasbacada com aquela noite de estrelas sobre a minha cabeça, mas sinceramente falando, era o luau mais sem graça do mundo, pois nem tinha comida, nem música, estávamos sem sono, todo o resto da parentada já havia encontrado um canto para se encostar e dormir, e a gente ali, sem nada para fazer, olhando o fogaréu consumir a madeira, inertes, sem sono. Até que meu tio, quebrando todo o silêncio e nos dando um baita susto, gritou: "Eita, gota! Lembrei de uma coisa que se eu falar pra vocês não vão dormir, mas nunca de medo. E é algo real. Não é essas historinhas de filme de terror de burguês que vocês assistem, não. É terror pra macho, terror raiz. Não é assim que vocês chamam? É terror raiz." E todos nós olhamos empolgados com a possibilidade de uma história de terror. Ali, aquela hora, naquele cenário era perfeito. E eu, quando ouvi a palavra real, meus olhos brilharam. Eu tenho certeza disso. E começamos a gritar pro tio: "Vai, tio, conta logo, conta, vai." Ele encheu o peito, se ajeitou no toco de madeira, o qual estava sentado, e... Ana, a partir de agora eu vou tentar contar em primeira pessoa como se fosse o meu tio, para que você e todos os assombrados possam entender com clareza e sentir tudo o que sentimos quando ele nos contou essa história. Ali, no meio do nada, rodeados de uma pequena fogueira e um cobertor de estrelas. O ano era 1970. Isso agora é o tio dela contando, tá? Agora é o tio dela que conta essa história. O ano era 1970. Eu, com 12 anos, morava com papai e mamãe, aqui mesmo, nessa mesma cidade. Nessa mesma casinha que hoje vocês podem ver e vir posar todos os anos. Só que ela era bem menor, mais mal acabada, pequenina, pois meu pai não havia conquistado tudo que conquistou até os dias de hoje. E tudo era muito difícil, sofrido de se conseguir. O cabra precisava trabalhar muito na lida, acordar cedo e trabalhar de sol a sol para conseguir algum dinheiro. Não tínhamos tecnologia alguma. A distância de uma casa para outra e para ir até a cidade era muito grande. E sempre andávamos léguas e léguas para tudo, inclusive para ir para a escola. Nesse tempo, moravam perto de nós, cerca de mais ou menos 20 minutos de caminhada, uma família muito reservada, os Teixeiras. Nomes trocados, ok, pessoal? Era assim que todos ali chamavam eles. Essa família era composta pelo pai, mãe, uma filha que devia ter a minha idade e o seu irmão, o mais estranho de todos, que aparentava ter uns 14 ou 15 anos, mas que com certeza absoluta ia mal na escola. Pois tanto ele como a irmã eram matriculados na mesma série que eu, na mesma escola, que aliás era a única da cidade. A irmã tudo bem, mas ele
com 14, 15 anos fazendo a 5ª série. Para mim é ser atrasado e muito. Uma coisa estranha é que ele faltava mais do que aparecia nas aulas. E quando ia, sempre estava muito suado, muito desconfiado, muito bravo. As roupas pareciam que não cabiam nele, pois sempre a manga da camisa longa ficava no meio do braço, ou a calça não ia até embaixo da canela, ficava no meio da perna. Olhos arregalados e avermelhados, umas olheiras exuberantes. Sentava no final da fileira de carteiras da classe, no canto da parede, não abria a boca para nada, nem para falar com a irmã. Ele era muito estranho, sem contar que as suas mãos, braços, pescoço e rosto eram cobertos por uma leve penugem preta de pelos. Muitos pelos. Não era algo que chamasse a atenção, tipo, nossa, que menino cabeludo. Mas toda essa penugem era visível. Nem eu, nem nenhum colega meu de classe se atrevia a encará-lo por muito tempo. Ele era enorme e muito bravo. Chegou a quebrar o dedo de um menino da sala vizinha, porque este o apelidava de bode pai de chiqueiro, por causa de seus pelos. Bode pai de chiqueiro. O tempo passou e quando estávamos próximo das férias escolares de julho, em período de provas, pois a regra era, terminou a prova, pode ir embora. Então aproveitávamos para ir brincar de baleeira, no sul chama-se estilingue, de pega-pega entre nós, tomar banho de barreiro, que são pequenos lagos que se formam em meio às pedras do local, os lajedos. Estávamos tão distraídos nesse dia que não percebemos o entardecer chegar e o véu da noite nos cobrir. Foi então que, no meio daquele deserto árido, presenciamos a aproximação de um ser do outro lado do lago, aparentando ser um homem, só que andando de 4. Aproximar-se lentamente do barreiro, o qual nós agora estávamos apenas sentados na beira, e beber a água, copiosamente, como um cão com muita sede, que nem percebeu a nossa presença do lado oposto do pequeno lago. Podíamos ouvir os glut, glut, glut daquele ser, bebendo água sem usar nenhuma das mãos. Igualmente um bicho. A iluminação do ambiente era pouca. Dessa forma, não conseguíamos dizer com precisão que ser animalesco era aquele, meio homem, meio cachorro. Foi quando um dos meus colegas cochichou no meu ouvido. Essa coisa tá parecendo com o Rangel da nossa classe, cara. Rangel era o nome do filho mais velho daquela família, próxima da minha casa, o tal do garoto esquisito. Nos olhamos, desconfiados, assustados, e quando tornamos a olhar para o outro lado do lago à procura daquele ser estranho com sede, ele havia sumido. Nessa hora, cada um tratou de catar suas coisas e foi cada um correndo para sua casa. Acho que nunca corri tanto na minha vida. Foi quando, no meio do caminho, lembrei que para chegar até a minha casa, precisaria passar pela casa dos Teixeira, onde mora o esquisito. Aí, corri o mais rápido que pude para atravessar aquele caminho de chão batido o mais depressa que as minhas pernas conseguissem. Quando fui me aproximando da casa dos Teixeira, notei que do lado de fora, pessoas da casa andavam de um lado para o outro, como que procurando algo, ou seria alguém. Foi quando ouvi a mãe da família gritar o nome do garoto. Rangel! E um calafrio percorreu toda a minha espinha. Era ele, aquele ser estranho que matava a sede igualmente uma besta no lago. Voltei para casa, entrei sem fôlego e, para minha sorte, nem meu pai nem minha mãe me viram entrar. Pois no estado que eu estava, eles iam me encher de bronca por conta da hora que chegava e também de perguntas das quais nem eu mesmo saberia como respondê-las. Ia dizer o quê? Que via o nosso vizinho bebendo água igual um cachorro? O tempo passou e depois daquele encontro, nunca mais o Rangel foi assistir aula. Apenas a sua irmã. E como criança e menino não é bicho curioso normal,
Enchíamos a pobre garota de perguntas. De quando o irmão dela ia voltar ao colégio, se ele já estava melhor. Sim, porque ela disse para toda a escola que o irmão havia pego catapora e que por isso estava faltando todos esses dias. Um mês depois de todo esse ocorrido, meu pai me pede para que vá olhar as cabras, cerca de umas 6, as quais criávamos e utilizávamos o leite para fazer queijo e também consumir o líquido puro, nas refeições de casa e quando as coisas apertavam mesmo. Matávamos e comíamos uma cabra, e quando as coisas apertavam, matávamos e comíamos uma cabra, que supria por um bom tempo a necessidade de carne de toda a casa. Estava eu distraído, sentado embaixo de uma árvore, enquanto as nossas cabras pastavam e andavam por todo o cardeiro do local. Foi quando uma delas assustou-se, não sei dizer ao certo com o quê, e disparou numa corrida desesperada e imediatamente me levantei no pulo e pus-me a correr disparado atrás dela. Ai de mim, se perdesse uma cabrita daquela. Meu pai me arrancava o couro. Corri, quando finalmente consegui alcançar a danada e a fiz parar, agachado com uma mão na cabra e a outra no joelho, parei para respirar, tomar o fôlego. Foi quando percebi que estava no terreno dos Teixeira, de frente a uma pequena casinha, separada da casa principal, que parecia mais um quartinho de guardar bugiganga. Só que no lugar da porta havia uma grade com barras de ferro bem grossas e uma lona preta por cima, como que para esconder o que respirava profundamente ali dentro. Sim, porque eu consegui ouvir nitidamente a respiração pesada de alguma coisa ali dentro. Foi quando lentamente me aproximei do cubículo, recinto, não sei, e afastei uma pequena fresta da lona escura e espiei. Então eu vi o Rangel, ou pelo menos um ser que vestia os trapos que um dia foi as roupas dele, pois boa parte encontrava-se rasgada. O ser era enorme, adormecido ou sedado, não sei dizer, sentado no canto do quarto, mãos projetadas para frente, mãos enormes, com dedos compridos e garras tão grandes quanto os dedos que faziam parte de todo o adereço. Não conseguia ver o rosto, pois este descansava cabisbaixo entre as pernas dobradas e peludas. Mas vi seus pés enormes, como pés de lobo, compridos, peludos e acorrentados, igualmente as mãos. Foi aí que tornei a olhar novamente para a parte superior do corpo e percebi que havia cabelo demais naquela cabeça. Tudo ali estava muito estranho. Aquilo não era humano. Não havia como aquele ser, de alguma forma, ser gente. Um medo tomou conta de mim. Medo de ser visto, medo daquele ser conseguir sair dali e me atacar. Medo! Era esse o sentimento. Foi quando a infeliz da cabra, a qual eu segurava pelo couro do cangote, berrou e acordou a besta, que já despertava de seu sono furiosa, partindo para cima da grade, a qual eu estava encostado, e sendo puxada com toda a força em sentido contrário pelos pés, mãos e dorso acorrentados, fazendo com que aquela fera caísse novamente sentada no chão. Sai correndo dali sem nem lembrar que estava naquela situação para capturar uma cabra desgarrada do rebanho. E deixei lá mesmo. E foi quando, correndo, ouvi a porta da cozinha da casa principal dos Teixeira abrindo e o pai da casa saindo de lá para verificar o barulho que acontecia no fundo do seu quintal. E a minha cabra? Ah, essa ficou por lá mesmo. O tempo passou e nunca mais a vimos. Meu pai me colocou de castigo, levei uma surra de cipó e mesmo depois de várias idas à casa dos Teixeira, à procura do animal esquecido, todos da casa afirmavam não haver cabra nenhuma em seu terreno. Foi quando um tempo depois localizamos ossadas,
creio que da nossa cabra, pela estrada de terra entre a nossa casa e a dos Teixeira. O estranho era que essa ossada estava na beira da estrada de terra, do lado de dentro da cerca dos Teixeira. Eu, depois de tudo que havia presenciado e tentando por mais de 1000 vezes fazer com que os meus pais e irmãos acreditassem no que havia visto, passei a duvidar de mim mesmo e comecei a tentar pôr na cabeça que talvez eu tivesse exagerado, que talvez a minha mente tivesse me pregado uma peça e eu não tenha visto o que pensava ter visto. Estava escuro dentro daquele pequeno quarto, talvez eu tenha imaginado coisas. O mês de dezembro chegou, férias escolares, Natal, chegada dos parentes que moravam na capital, tudo isso me fez esquecer do monstro que morava na casa ao lado. Foi quando, não sei se por ironia do destino ou por uma ajudinha do coisa ruim mesmo, na vinda de uma confraternização natalina para casa, o veículo onde ia o meu pai, a mãe e a irmã do Rangel capota, cai no lago que cruzava aquele vilarejo e, no desespero de salvar sua mulher e a sua filha, o pobre homem se afoga. Rangel não estava no carro. Para variar, entre aspas, ele ficara em casa sozinho, já que o social não era muito seu estilo. Após esse acidente, o garoto se tornou mais agressivo, mais estranho e fechado, deixando de vez de ir à escola e desaparecendo do convívio social de vez. Animais das redondezas começaram a amanhecer mortos, e em todos eram encontradas várias mordidas por todo o corpo. Mas o que mais chamava a atenção era o buraco no pescoço de todos os bichos, como se uma bocarra enorme tivesse cravado seus dentes ali e arrancado uma parte da jugular. Era muito grande o pedaço de carne arrancado dali daquela parte. E para piorar, alguns dias depois, um bebê de 3 meses, filho do Marculino, um vizinho um pouco mais distante, havia desaparecido de dentro do seu berço na calada da noite. A mãe notara a falta do filho, pois estava estranhando ele dormir tanto e não acordar choroso com fome no meio da noite. Quando foi verificar, um leito vazio foi o que encontrara no lugar do filho, ficando sem explicação por um bom período de tempo e sem deixar vestígios de quem ou o que pudesse ter pego aquela inocente criança. Donos de sítios começaram a se mobilizar para caçar o que achavam eles ser o gato mourisco ou gato vermelho, uma espécie de puma que vive predominantemente no sertão. Noites a fio eles perambulavam em um número considerável de homens em cima de seus cavalos e mulas, segurando tochas e espingardas à procura do bicho selvagem da mata. Porém, sem êxito. A matança havia dado um tempo, porém mesmo após essa falsa calmaria, ninguém se atrevia a perambular pelos terreiros do sítio à noite e sozinho. Por diversas vezes foram relatados uivos e passos pesados nos terrenos da vizinhança, inclusive aqui nessa casa que estamos agora, e que conto a vocês, senti como se o bicho rodeasse essa casa, farejasse, e antes de partir, emitia um uivo tão alto e tão assustador que até o caçador mais bravo da região tremeria na base se ouvisse. Parecia até que esse bicho queria que soubéssemos que ele esteve por ali. Meses se passaram e os animais continuavam a padecer. Armadilhas eram montadas na tentativa estéril de capturar a besta, mas nada dava certo, nada funcionava. Todos viviam com medo do selvagem gato mourisco, que vivia à solta, e caçador nenhum conseguia capturar. Foi quando, durante a madrugada, apesar da distância um pouco considerável, mas que talvez pela posição das casas ficarem a favor do vento, penso hoje ser isso, nós, e quando digo nós, é todos os entes daqui de casa, ouvimos gritos assustadores, de desespero da dona Ana, a viúva dos Teixeira. Meu pai imediatamente mandou que eu calçasse as botas, pegasse um facão e eu a acompanhasse.
Ele, por sua vez, tratou de armar sua espingarda e, abrindo a porta da sala de imediato, saiu às pressas, chamando pelo meu nome em seguida para que o seguisse, enquanto caminhava rápido. Após sairmos para o lado de fora, percebemos que os gritos desesperados da mulher haviam cessado. Um silêncio fúnebre, misturado ao vento gélido da madrugada e a escuridão daquele lugar, fez o meu corpo tremer de cima a baixo, e uma vontade imensa de dizer ao meu pai que eu não ia segui-lo veio até a boca. Porém, engoli seco todas as palavras de volta e segui atrás daquele homem que parecia não temer o que encontraríamos à frente naquela pequena casa ao longe. Quando finalmente chegamos no terreno dos Teixeira e adentramos o local, percebemos que toda a casa encontrava-se na mais completa escuridão, com uma única exceção. Uma fraca luz pairava sobre as frestas da janela da cozinha, e foi exatamente por lá que o meu pai resolveu penetrar ao local. Nos aproximamos enquanto meu pai chamava a mãe da casa pelo nome, perguntando se estava tudo bem e se identificando logo em seguida. A pobre mulher agora balbuciava algumas palavras inaudíveis e choramingava baixo. Foi quando meu pai decidiu meter o pé na porta e entrar assim mesmo, e seja lá o que tivesse acontecido ali dentro, ele e a sua espingarda estavam prontos para enfrentar. Ele só esqueceu de perguntar se o menino se tremendo todo atrás dele com um facão na mão, no caso eu, o qual mal sabia usar, também estava. Mal deu tempo de falar com meu pai e dizer a ele que fosse com calma, que esperasse mais um pouco e paft! Ele abriu a porta com um chute e muita força. E lá dentro daquela cozinha nos deparamos com Mariana, a irmã do Rangel, filha mais nova da casa, estirada ao chão com a roupa toda ensanguentada e já desacordada. Enquanto sua mãe puxava para si o corpo da menina, já sem vida provavelmente, ensopado daquele líquido vermelho que jorrava de seu pescoço e se espalhava por todo o chão do recinto. Meu pai de imediato me mandou voltar à nossa casa e buscar por ajuda alguém com transporte para tentar socorrer a pobre garota, e foi o que eu fiz. Algumas horas depois, levando em conta a distância de onde moramos para o hospital mais próximo, a menina foi levada ao hospital. Porém, como já presumíamos, era tarde demais. Ela perdeu muito sangue devido à mordida que arrancou boa parte da carne do seu pescoço, fazendo com que todo o sangue do seu corpo fluísse. A mãe, em choque, foi socorrida também e posteriormente levada à delegacia para tentar esclarecer o que havia acontecido naquela casa. Porém, nada do que ela dizia fazia muito sentido. Soubemos que ela repetia palavras desconexas como: meu marido era quem sabia como contê-lo, como prendê-lo. Eu não soube, eu não tive força suficiente. Agora ele está solto. A polícia começou uma busca incessante à procura do filho mais velho da casa. A partir de agora, principal suspeito do assassinato. Porém, sem êxito. Era como se ele tivesse aberto um buraco no chão e entrado. Sua mãe nada falava do que realmente se passara naquela noite de trevas dentro daquela casa. E assim o tempo foi passando. A pobre mulher, levada por parentes para ser internada e se tratar do choque que sofrera, partiu sem levar nada da casa, que foi fechada e permaneceu assim por muito tempo. Essa história mexeu muito comigo, que depois de ter vivido tudo isso, passei a ter insônia. Acordava várias vezes durante a noite com pesadelos terríveis. E foi exatamente numa dessas noites que, ao acordar no meio da madrugada, não me pergunte o porquê, resolvi espiar entre a janela do meu quarto em direção à casa dos Teixeira. Foi quando, ao longe, eu vi luzes acesas na casa e imaginei de imediato que só poderia ser o Rangel que havia voltado. Corri até o quarto do meu pai, o chamei baixinho explicando o que tinha visto. Ele de imediato se levantou e veio verificar junto comigo.
e lá estavam, as luzes permaneciam acesas. Foi então que ele me falou: é o desgraçado do Rangel. Ele tá escondido na casa. Amanhã mesmo eu aviso a polícia. E assim foi feito. Nessa época não havia internet, celular ou qualquer coisa do tipo que pudesse ser usado para avisar de imediato as autoridades e fazer com que o suspeito fosse preso na hora. Dessa forma, tivemos que esperar até o dia seguinte para avisar pessoalmente ao delegado. Digo a vocês que nas cidades pequenas de interior, principalmente aqui no estado da Paraíba, não temos um contingente elevado de policiais, no máximo 2, contando com o delegado ainda, um número limitado de 3 ao todo. Infelizmente, era essa a nossa realidade, pois grande parte do contingente policial ficava lotado nas capitais e cidades próximas com um número maior de habitantes. O delegado designou um dos policiais para ficar de tocaia, junto com meu pai, que se ofereceu prontamente para tentar capturar o garoto, que agora já contava com seus 17 anos de idade. Não seria preciso mais que um homem feito e armado para capturar um jovem sem experiência alguma e menor de idade. Pensava a autoridade do local. O dia passou e ao entardecer o policial chega à nossa casa, chegando inclusive a jantar conosco enquanto esperava a noite amadurecer e a madrugada chegar. Eu não conseguia dormir, apesar das várias broncas da minha mãe para ir para o meu quarto e deitar. Estava muito agitado, uma adrenalina terrível percorria por todo o meu corpo. Eu queria ver, queria participar, apesar de estar morrendo de medo. Foi quando tudo se aquietou. A noite foi chegando, o silêncio tomou conta do lugar e o único som que ouvíamos era o cantar dos grilos junto do soar do vento noturno que cruzava o nosso terreno. Foi quando meu pai chamou o policial e disse: "Olha lá, as luzes acenderam, ele está na casa." E de imediato ambos partiram, munidos cada um de suas armas, silenciosamente para a residência assombrada dos Teixeira. Era assim que a chamávamos agora, depois que foi abandonada pela família. Eu discretamente seguia ambos de longe, sem que notassem que estavam sendo acompanhados. Quando finalmente chegamos todos ao terreno da casa e entramos, começamos a ouvir gemidos, grunhidos, uivos muito grossos e muito altos, vindo de dentro da casa, e uma quebradeira interminável de móveis, pratos, panelas. Era terrível, parecia que o Rangel estava muito bravo ou muito triste, não sei explicar, porque era um misto de dor e raiva expressos naqueles granidos de uivo. E o mais estranho é que não eram humanos. Nenhum humano é capaz de emitir um som daqueles. Até os dias de hoje, quando deito para dormir e começo a lembrar deles, meu corpo arrepia, lembrando daqueles granidos guturais que eu ouvi. Meu pai e o policial se entreolharam, questionando-se e achando estranho aqueles sons de bicho vindo de dentro da casa. Porém, continuaram a se aproximar cada vez mais do local. Foi quando o policial grita do lado de fora do terreno: "Rangel, aqui é a polícia! Solte o que estiver segurando e saia da casa calmamente, que nada acontecerá com você. Vou contar até 10 e você, acompanhando a contagem, vai abrir a porta da sala com uma das mãos e a outra você deixa levantada para o alto. Em seguida, erga ambas as mãos para cima e fique num local visível, para que eu possa ter certeza que você está desarmado." Nisso, meu pai estava escondido de tocaia na lateral da casa, dando cobertura ao policial. E após dar o aviso ao garoto, o policial começa a contagem. 1, 2, 3, 4. Foi quando um ser negro como a noite, grande, muito grande. Aquele bicho era muito maior que um homem normal. Acho que era maior até do que um boi. Pulou a janela da casa, quebrando a madeira que parecia feita de papelão, tendo em vista a força daquele bicho. O mesmo caiu de 4, semelhante a um cão,
no terreno vazio, de frente para o policial. Seu focinho era como de um lobo, uma raposa, não sei explicar o certo, eu só sei que era enorme. Aquela boca engolia uma cabeça humana fácil. Orelhas pontiagudas e enormes faziam o contorno daquele focinho. Seu olho, igualmente grande, tinha um brilho semelhante ao brilho dos olhos dos gatos em período noturno. Ele farejava o ar em direção ao policial, como que sentindo o cheiro de sua presa. Em seguida, rosnava semelhante a um cachorro prestes a atacar, mostrando os enormes caninos protuberantes na boca. O ser tinha um pelo grosso por todo o corpo, um pelo preto e úmido. Era como se o pelo estivesse molhado, ou então aquilo era suor, eu não sei explicar. Mesmo de longe, eu conseguia sentir o odor fétido que vinha dele. Era muito forte. Foi quando o ser se pôs de pé e começou a andar em duas patas, rosnando e mostrando as presas para o policial, que recuava apontando seu tímido revólver calibre 38 para a fera. Não sei se ele tremia ou se o medo tomara conta dele. O que sei é, a primeira tentativa de acertar o bicho falhou. A bala passou longe. Foi quando meu pai, que na posição em que estava, ficava nas costas do bicho, um pouco longe, mas uma posição boa, deu um grito para chamar sua atenção, fazendo com que o bicho virasse na direção e se prostrasse novamente de quatro e começasse a cavalgar ferozmente, semelhante a um cavalo de corrida, em direção ao meu pai, que o mirava com o cano da espingarda. Eu, vendo tudo aquilo, entrei em pânico e gritei: "Pai!" Foi quando o bicho, ao me ouvir e ver, mudou de direção e passou a cavalgar agora direto para mim. Ali, ao longe, escondido por entre as árvores, meu pai e o policial se colocaram a correr também na direção do bicho. Eu paralisei, eu não conseguia me mover. Foi quando ouvi um som muito alto do estampido da espingarda do meu pai, seguido do som do revólver 38 do policial, e o bicho sendo atingido. Uma bala provavelmente deve ter pego na pata ou na perna da fera, fazendo com que ele se desequilibrasse e capotasse, igualmente um carro veloz na estrada. Eu o vi rodopiando umas 4 vezes, se reerguendo em seguida, granindo novamente de dor e saindo em disparada em meio à escuridão e desaparecendo. Ao fundo conseguimos ouvir novamente aquele uivo de congelar as espinhas. Ficamos ali parados, ofegantes, assustados, sem dizer uma só palavra. Sem dizer nada um para o outro. Talvez tentando processar tudo que acabávamos de viver. Era real. Aquele ser era real e nos atacou. Então aquilo ali, aquela besta, era o Rangel? Sim, era ele. O mesmo ser que eu vi acorrentado naquela minúscula casa e que por muito tempo tentei me convencer que a minha mente me pregara uma peça. Eu vi o que realmente vi e pronto. Meu pai e o policial, depois de se acalmarem, concordaram em criar uma versão mais plausível de se acreditar para tudo aquilo que acabávamos de viver. E com o passar dos anos, tudo não passou de uma captura sem sucesso de um garoto de 17 anos que conseguiu fugir e escapar de 2 homens adultos e armados sem deixar rastros. A casa dos Teixeira, misteriosamente, 1 mês depois, pegou fogo. E junto com ela queimaram todas as lembranças e segredos guardados por aquela estranha família. Eu e meu pai concordávamos em um pensamento, que teria sido Rangel que voltou às escondidas na calada da noite e resolveu pôr um fim em qualquer vestígio de sua existência ou de sua família. Durante muito tempo, as autoridades policiais procuraram pelo jovem rapaz, sem êxito. Ele realmente sumiu no mundo. O tempo passou e já agora, na minha fase adulta, soube por gente conhecida que na época do ocorrido o Rangel havia viajado de carona e conseguido chegar até o interior, na região sul do país, lugar onde morava uma parte da família materna dele,
e que pessoas que o viram diziam que ele manquejava de um dos pés, o qual era permanentemente enfaixado por gases que encobriam o ferimento por baixo da atadura. Não sei se é verdade ou exagero de quem me contou, mas foi informado também que após a chegada do rapaz naquela região do país, animais e pessoas começaram a desaparecer misteriosamente e avistamentos de um lobo muito grande, muito forte e alto foram relatados pelos moradores do local. Eu, sinceramente, hoje não sei que destino esse rapaz teve, mas o que posso garantir a vocês é que ali, vizinho de onde moramos agora, morou durante um bom tempo um jovem que em algumas noites se transformava em uma besta, uma fera terrível, com sede de sangue. Hoje a velha casa não existe mais. Faz tempo que esse terreno está à venda. Porém, não sei se pelo preço ou porque esse terreno... não sei se pelo preço ou porque... Porém, não sei se pelo preço ou por aqui ser o fim do mundo, ou quem sabe por maldição mesmo, nunca houve um comprador. O único vestígio de tudo isso que conto a vocês aqui é o resto da pequena casinha quase caída aos pedaços que um dia serviu de prisão para um lobisomem. Durante muito tempo na minha adolescência, eu contei sobre tudo que vivi e presenciei para as pessoas do meu convívio, e por muito tempo fui alvo de chacota de muita gente que não acreditava em uma só palavra do que eu falava. Meu pai, vendo a minha insistência em relatar aqueles fatos, me chama um certo dia para uma conversa e, cochichando, ele sabiamente me fala olhando nos olhos. Eu sei o que eu vi e você também. Não precisamos provar nada para ninguém, meu filho. Portanto, esqueça essa história que nunca mais deve ser contada. Apenas esqueça. Acabou o relato do tio. Agora é a moça que nos conta. Ana, quando meu tio terminou de nos contar essa história, eu comecei a olhar na direção daquele terreno que agora encontra-se vazio, abandonado, pois a casa já está no chão há muito tempo e nada foi reerguido em seu lugar. Mas ao longe, bem no fundo do terreno, eu consegui ver, por entre as árvores, o pequeno lugarzinho onde o meu tio falou que a fera era presa pelo pai, para que não saísse atacando por aí. E um medo tomou conta de mim, vendo aquela visão ao longe, esquecida, no meio da escuridão, algo fúnebre. Não sei explicar. Eu só sei que hoje em dia não consigo passar por aquele terreno durante a noite. Eu prefiro nem arriscar. E aqui termina essa história, este relato, gente. Parece que eu já vi em algum lugar onde o nome do lobisomem também era Rangel. Ou foi algum livrinho da Penélope. Enfim. Lobisomem. E aí? Fio, eu não duvido de nada. Não põe minha mão no fogo por nada, mas também não duvido de nada, gente. Vai saber. Muito boa, muito boa.